E hoje a gente vai começar um documento novo, que é o documento 131. Esse documento, Gandhi começa a fazer uma compilação, né, de todas as religiões do mundo. E Jesus vai explicando cada uma delas para ele. Então, é bastante interessante, porque a gente vai entrar em contato com muitas religiões diferentes. E, no fim, Jesus diz o seguinte: todas as religiões são boas. Todas. Porque todas levam a Deus, né? É uma forma da gente se religar a Deus. E cada uma tem as suas coisas boas e as suas coisas não tão boas, mas todas elas são válidas. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Durante a permanência de Jesus, Gonode e Ganide na Alexandria, o jovem gastou boa parte do seu tempo e uma alta soma de dinheiro do seu pai, fazendo uma coleção dos ensinamentos das religiões do mundo, sobre Deus e as suas relações com o homem mortal. Ganide empregou mais do que 60 tradutores, fazendo um apanhado geral das doutrinas religiosas do mundo a respeito das deidades. E aqui deve ficar claro que todos esses ensinamentos, retratando o monoteísmo, derivaram-se direta ou indiretamente, sobretudo das pregações dos missionários de Maquiventa Melquisedeque, que saíam da sua sede em Salém para disseminar a doutrina de um Deus, o Altíssimo, até os confins da terra. Então, todas essas religiões, de uma maneira ou de outra, tiveram raízes, né, nos ensinamentos de Melquisedeque, 2000 anos antes da vinda de Jesus. Ali, Oi. A revelação aí diz que as religiões nas quais Ganide fez o apanhado, né, essa pesquisa toda, foram só religiões monoteístas, né? Sendo que naquela época tinha-se muitas religiões politeístas, né? Sim, é verdade. No Império Romano, né? No Antigo Egito, algumas religiões da Grécia, né? Tinham muitos deuses, né? Mas eles fizeram esse apanhado, essas pesquisas apenas com religiões monoteístas, não é isso? Ou estou enganado? Isso. Eu acho que nesse documento, sim. Mas quando você vai estudar os ensinamentos de Maquiventa Melquisedeque no Ocidente e no Oriente, se eu não me engano, lá para o documento 96, eu não tenho certeza, mas pelo 90, por aí, daí falam sobre todos os cultos e todas as religiões, inclusive as politeístas e os cultos dos mistérios que eles falavam também. Então, se quiser se aprofundar mais, tem que ir para aqueles documentos. Tá bom. Tá bom? Vou continuar. Nesse documento está apresentada uma síntese dos manuscritos de Ganide, que ele preparou em Alexandria e Roma, e que ficou guardado na Índia por centenas de anos depois da sua morte. Ele colecionou esse material sobre 10 títulos, como segue. Então, se alguém quiser ler para mim. Posso ler? Então, tá bom, obrigada. Ok. Os ensinamentos residuais dos discípulos de Melquisedeque, excetuando-se aqueles que perduraram na religião judaica, foram mais bem preservados nas doutrinas dos cínicos. A seleção feita por Ganide abrange o seguinte: Deus é supremo, é altíssimo dos céus e da terra. Deus é o círculo tornado perfeito da eternidade. Ele governa o universo dos universos. É o Criador único dos céus e da terra. Quando ele decreta uma coisa, tal coisa passa a ser. O nosso Deus é um único Deus. Ele é compassivo e misericordioso. Tudo que é elevado, sagrado, verdadeiro e belo aproxima-se do nosso Deus. O Altíssimo é a luz do céu e da terra. Ele é o Deus do leste, oeste, norte e sul. Então, os cínicos, né, na verdade, uma filosofia. Ela foi fundada por Antístenes, se não me engano, e que pregava tudo isso que você acabou de ler, a respeito do Deus Supremo e dos Altíssimos. E Diógenes também era um cínico, é o mais conhecido da filosofia cínica. Eu não sei por que hoje em dia
chama-se uma pessoa dissimulada de cínico, né? É uma interpretação, né, do que eram os cínicos do passado, né? É que, na verdade, os cínicos, eles se despojavam de tudo, né? E eles não eram cínicos no sentido pejorativo que a gente diz hoje, mas eles eram cínicos no sentido de estar questionando todo mundo, questionando o modo de vida de todo mundo, quando eles diziam que eles não precisavam de nada. Então, ó, tá vendo essa pintura aqui, de Jean-Léon Gérôme? Tem aqui Diógenes, né? Dentro de um barril, de um barril, sem roupa, né? Só com Um paninho um amarrado. pano amarrado, e usava um bastão, e isso bastava para ele não precisava de mais nada além disso. Então, essa era a filosofia cínica. Os cínicos, ok. Uhum. Continuar? Sueli, que época que foi isso? Oi? 2000 anos antes de Cristo? Há 2000 anos antes de Cristo, veio Melquisedeque, né? E os discípulos de Melquisedeque partiram para o Oriente e para o Ocidente, levando os ensinamentos. Na Grécia, eles tiveram contato com os gregos, né? E os gregos, a partir dos ensinamentos de Melquisedeque, mais a mitologia grega, que é o que eles já detinham, um dos ramos criou a filosofia dos cínicos. Certo. Tá E bom? falando nesse aí, eu lembrei dos essênios no Egito, né? Da mesma época. Uhum. Exatamente. Deveria ser a mesma filosofia, porque eles se despojavam também dos bens materiais, né? Usavam roupas brancas, viviam no deserto. Isso. Esses daí, eles eram bastante ácidos, assim, na colocação deles com as pessoas, e estavam questionando tudo. Aí, eu lembro que tem uma passagem, depois eu vou ver o documento para vocês, acho que é 96, em que o Alexandre o Grande chega para Diógenes, e Diógenes era bem famoso, né? E Alexandre o Grande estava em Roma e encontra Diógenes e pergunta assim, o que eu posso te dar? Eu estou falando com as minhas palavras, mas é mais ou menos isso. O que eu posso lhe dar? Aí ele falou assim, você pode me dar a luz do sol? E aí o Alexandre o Grande falou, não, isso eu não posso lhe dar. Ele falou, então sai da frente que você está fazendo sombra. Então, essa é a maneira deles se portarem, entendeu? Certo, obrigado. Depois eu vou ver o documento para vocês e já passo, tá bom? Muito boa explicação, viu, Sueli? Essa Obrigada. bem rica em detalhes. Então, Posso pode continuar? Uhum, por favor. Ok. Ainda que a terra desaparecesse, a face resplandecente do Supremo residiria na majestade e na glória. O Altíssimo é o primeiro e o último, o começo e o fim de tudo. Não há senão esse Deus único, cujo nome é verdade. Deus existe por si próprio e é despojado de qualquer ódio e inimizade. Ele é imortal e infinito. O nosso Deus é onipotente e bondoso. Conquanto ele tenha muitas manifestações, nós adoramos apenas o próprio Deus. Deus a tudo conhece, os nossos segredos e as nossas proclamações. Ele sabe também o que cada um de nós merece. O seu poder é o mesmo sobre todas as coisas. Então, olha que interessante tudo isso que a gente leu até agora, né? É muito próximo com o que a gente conhece de Deus pelo livro de Urântia, pelas revelações. Por quê? É verdade. Porque tudo isso veio dos ensinamentos de Melquisedeque, que também foi uma revelação, né? Então, teve a primeira revelação foi o princípio planetário, a segunda Adão e Eva, a terceira foi Melquisedeque, a quarta Jesus e a quinta o livro de Urântia. Então, eles estão falando sempre a mesma coisa, só que eles encontram pessoas em diversos níveis, né, de conhecimento, de preparação, e assim, o encontro dessa informação, desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa revelação, com essas pessoas tão diferentes, né, com essa diversidade de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, se transforma em novos pontos de vista, em novas filosofias, em novas religiões, né? Mas o ensinamento é sempre o mesmo.
E a gente está tendo a oportunidade de ter contato de novo com esses ensinamentos através da quinta revelação, que é o livro de Urântia. Então, é isso. E o documento de Melquisedeque começa no 93. Então, vale a pena ler. 93, 94, 95, 96. Sueli, não lembro, né, esses documentos, eles foram levados, Ensinamentos? Esses ensinamentos, não, que eles compilaram, né, que o Ganidi compilou, ele foi levado para a Índia, então, no caso. Não, aqui estavam na biblioteca, os que o Ganidi compilou, sim. Né? Esses que ele foi levado para a Índia, não se sabe se está lá ou não, né? Porque tudo isso estava, essas coisas colocadas ali, estavam na Biblioteca de Alexandria, que é uma coisa, isso. Não é que foi queimado depois e tal, tanta coisa lá que tinha. E se perdeu, né? E de certo, eu não lembro desse documento, mas eu acho que nele não diz nesse documento está apresentada uma síntese dos manuscritos de Ganidi, que ele preparou em Alexandria e Roma, e que ficou guardado na Índia por centenas de anos depois de sua morte. Ficou guardado. Mas então quer dizer, não existe, ficou guardado e daí? Pronto, ficou guardado? Claro que está lá, né? Deve ter se perdido no tempo, né? Em algum lugar, e ninguém achou, e acabou-se, né? Se tivesse sido preservado como os manuscritos do Mar Morto, quem sabe, né? Teria uma grande descoberta arqueológica, né? E descobriríamos, né? Onde foi parar, onde foram parar. Então, quer dizer, agora está perdido, então. Ficou guardado, está perdido? Então, eu não me lembro se no documento vai falar alguma coisa sobre isso, eu não me recordo. Porque eu já preparei esse documento já faz mais de um mês, então eu não me recordo. Mas a gente vai ver. Tá bom? Depois, se não for, a gente pesquisa. Não, é que a gente já leu esse documento várias vezes. Exatamente. Aqui em casa mesmo, a gente já leu umas 2, 3 vezes. Eu digo a gente, eu e você. Provavelmente não tenha sido achado, não, porque se tivesse, nós já teríamos lido e a gente lembraria. Teria dito, né? Teria revelado. Então, continuando. É extenso, né, essa introdução, né? Continua, Sueli? Okay. Por favor, se você puder. Deus é um provedor de paz e um protetor fiel de todos os que o temem e nele confiam. Ele dá a salvação a todos que o servem. Toda a criação existe no poder do Altíssimo. O seu amor divino brota da santidade do seu poder e a afeição nasce do poder da sua grandeza. O Altíssimo decretou a união do corpo e da alma e dotou o homem com o próprio espírito dele. O que o homem faz deve chegar a um fim, mas o que o Criador faz continua para sempre. Ganhamos o conhecimento da experiência do homem, mas extraímos a sabedoria da contemplação do Altíssimo. Puxa, que profundo, hein? Essas afirmações. Bacana mesmo. Conhecimento. Deus derrama chuva sobre a terra, faz o sol brilhar sobre o grão que germina e nos dá a colheita abundante das coisas boas dessa vida e a salvação eterna do mundo do porvir. O nosso Deus tem grande autoridade, o seu nome é excelente e a sua natureza é insondável. Quando estiveres doentes, é o Altíssimo que vos cura. Deus é pleno de bondade para com todos os homens. Ninguém é amigo como o Altíssimo. Sua misericórdia preenche todos os espaços e a sua bondade abraça todas as almas. O Altíssimo é imutável. É Ele que nos ajuda toda vez que se faz necessário. Para onde quer que volteis para orar, ali estão a face do Altíssimo e o ouvido atento do vosso Deus. Podeis esconder-vos dos homens, mas não de Deus. Deus não está a uma grande distância de nós. Ele é onipresente. Deus preenche todos os lugares e vive no coração do homem que teme o seu santo nome. A criação está no Criador e o Criador na sua criação.
nós buscamos o Altíssimo e então nós o encontramos no nosso coração. E de perguntar a um amigo querido, e então o descobrireis dentro da vossa alma. Puxa vida, é muito bonito, viu? Essas Então, palavras. mas aqui a gente pode perceber uma coisa, né? Por exemplo, eles chegaram até o Altíssimo, que na verdade são os Altíssimos, né? Os três Altíssimos que governam a nossa constelação. Eles não chegaram a Deus aqui, embora eles confundam, eu acho que eles fazem uma pequena confusão entre Deus e os Altíssimos. Eles estão chamando de Altíssimo quem para nós é Deus, né? Mas acho que essa confusão é até aceitável, né, Sueli? Não, claro. Eles ainda não tinham todo o conhecimento, né, da divindade, dos deuses, né, da pessoa de Deus, né, dos desdobramentos dos seres, da família divina, né? Então, é perfeitamente compreensível eles poderem terem interpretado dessa forma ou se enganarem chamando Deus o Pai, né, de Altíssimo, né? São todos representantes da divindade, né? Exatamente. Não, eu entendo isso. O que eu quis salientar é que, por exemplo, Você estava aqui? Melquisedeque passou um ensinamento, né? E conforme os seus discípulos foram para o Oriente e para o Ocidente, ele passou, é tipo um telefone sem fio. Eu conto uma coisa para você e você vai contar outra para Lilian, a Lilian vai contar outra para Maria Angélica para Irene, para Rosângela. Quando chegar no final da história, alguma coisa se perde, né? Então, isso é bem próprio das religiões, né? Dos ensinamentos que são passados oralmente, porque cada um vai colocando a sua interpretação, né? É o que eu acho, na verdade. É uma conclusão que eu cheguei. Mas parece, na minha interpretação, eles sabem o que eles estão falando, porque eles estão usando o singular, né? Eles não estão se referindo aos altíssimos. Aí, quando falam o Altíssimo, estão se referindo a Deus, provavelmente, não? Sim, então, provavelmente estava se referindo a Deus. Mas quando Melquisedeque passa o ensinamento, ele passa que são três altíssimos que governam, entendeu? Eu não acho que essa é a confusão. Né? Então, aí por isso que eu acho que não está errado. Acho que eles sabem a escrita, né, em si, porque senão teriam se referido aos altíssimos, no plural, enfim. Eu acho que também não é errado chamar Deus o Altíssimo, que ele é o pai, né, o pai de toda a criação, né? Então, de alguma forma, era até carinhoso, né, chamar Deus Supremo, Deus o Pai, né, de Altíssimo, né, Sueli? O que eu quis dizer é o seguinte, é mais ou menos a confusão que os cristãos faziam ou fazem com a figura de Jesus, como sendo a segunda pessoa da Trindade. Jesus não é a segunda pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Trindade é o Filho Eterno, né? E muita gente acredita que Jesus seja a segunda pessoa da Trindade, que não é verdade. Então, é mais ou menos esse... Não tem nada de errado com isso, eu só quis salientar a maneira de como as coisas, às vezes, se perdem um pouquinho, né? Verdade. Não, eu não disse que você errou, não, e nem os reveladores, ao descrever esses documentos, né, que o Granite ajuntou, né, chamavam... isso aí são palavras dos cínicos, não é isso? Isso, os ensinamentos cínicos, isso. Ensinamentos cínicos. Tá bom, então vamos continuar um pouquinho. Se já foi? Continuando ainda a leitura, né, da primeira parte sobre os cínicos. O homem que conhece Deus vê todos os homens como iguais. Eles são seus irmãos. Aqueles que são egoístas e que ignoram seus irmãos da carne são recompensados apenas com cansaço. Aqueles que amam seus semelhantes e que têm o coração puro verão a Deus. Deus nunca se esquece da sinceridade. Ele guiará o honesto de coração na direção da verdade, pois Deus
é a verdade. Que lindo, né? Profundidade. Uhum. Interessante. E os cínicos tinham esse Essa refinamento, né? compreensão. Essa Uhum. compreensão refinada, né, de Deus. Que Uhum. fantástico, né? Nossa, Maravilhoso. maravilhoso. Repudiai o erro nas vossas vidas. Superai o mal com o amor da verdade viva. Em todas as vossas relações com os homens, fazei o bem em troca do mal. O Senhor Deus é pleno de misericórdia e amor. Ele perdoa sempre. Amemos a Deus, pois ele nos amou primeiro. Por meio do amor de Deus e a sua misericórdia, seremos salvos. Os homens pobres e os ricos são irmãos, e Deus é o seu Pai. O mal que não quiserdes que seja feito a vós, não façais aos outros. Que interessante, né, Sueli? Uhum. Jesus ensinou isso também nos seus ensinamentos, né? Ficou meio Sim, redundante falar que Jesus ensinou nos seus ensinamentos, mas parece que Jesus tirou o sumo do sumo, né? O supra-sumo de todas essas verdades ensinadas que foram aprendidas, né, pelos ensinamentos de Melquisedeque, né? E tirou o supra-sumo e colocou nos seus ensinamentos, né? E refinou a ponto de hoje nós conhecemos essas palavras aí que já eram conhecidas pelos cínicos, né? E Jesus colocou de uma maneira magistral, né? Por isso que os ensinamentos de Jesus são os ensinamentos, o mestre dos mestres, né? Ele ensinou aquilo que há de mais elevado, né? Sobre Deus, ensinou aos seus seguidores, os cristãos, né? Uhum. Muito bem. Maria Angélica? Queria só fazer um comentário, porque por acaso, não sei se foi por acaso, eu estou com uma anotação de uma tela que uma vez eu printei aqui, durante a leitura, sobre o mal e o erro, porque esse texto aí está falando no mal e no erro, né? E eu achei tão fantástica que eu printei essa tela, ela estava aqui agora na minha frente, aqui, ó, no telefone. Vou ler esse trechinho, olha. O que é o mal? O que é o mal? O mal potencial existe no tempo, dentro de um universo que abrange níveis distintos de significados e de valores de perfeição. O pecado é potencial em todos os reinos nos quais os seres imperfeitos são dotados com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. A escolha deliberada do mal constitui o pecado. A rejeição voluntária da verdade é o erro. A adoção persistente do pecado e do erro é a iniquidade. Isso para mim é assim super elucidativo em vários estudos que eu já peguei. Isso, então toda vez que eu leio que se referem a erro, ao mal, né? Essa coisa já está bem conceituada na minha cabeça a partir dessa anotação que eu guardei. Muito bom mesmo. Serve, inclusive, sabe, para as pessoas que questionam, né? Pessoas agnósticas, ou, enfim, que questionam, né? Mas e aí? Deus não criou o mal? E aí? Mas o que é o erro? Mas o que é o mal? Mas o que é... Então, eu acho essa explicação aqui perfeita, porque ela não é dogmática. Ela não é dogmática. Ela explica bem o conceito. Então, dá para você não discutir dogma só com essa compreender. interpretação. Em todas as circunstâncias, chamai o seu nome, e na mesma medida que vos acreditardes no seu nome, a vossa prece será ouvida. Que coisa linda! Que grande honra é adorar o Altíssimo. Todos os mundos e os universos adoram o Altíssimo. E em todas as vossas preces, agradecei, elevai-vos para adorar. A prece da adoração evita o mal e proíbe o pecado. Louvemos em todos os momentos o nome do Altíssimo. O homem que toma abrigo no Altíssimo esconde do universo os seus próprios defeitos. Quando vos apresentardes diante de Deus com o coração puro, vos tornais os mais destemidos de toda a criação.
O Altíssimo é como um pai e uma mãe cheios de amor. Ele realmente ama os seus filhos da terra. O vosso Deus vos perdoará e guiará os vossos passos nos caminhos da salvação. Ele nos levará pela mão e nos conduzirá para si. Deus salva aqueles que confiam nele, mas não obriga o homem a servir no seu nome. Eu esqueci novamente de ligar o microfone. Se a fé no Altíssimo entrar no fundo do vosso coração, então permanecereis sem medo durante todos os dias da vossa vida. Não vos lamenteis por causa da prosperidade dos ímpios. Não temais aqueles que tratam o mal. Apartai a vossa alma do pecado e ponde toda a vossa confiança no Deus da salvação. A alma fatigada do mortal errante encontra o descanso eterno nos braços do Altíssimo. O homem sábio tem fome do abraço divino. O filho da terra almeja a segurança dos braços do Pai Universal. O homem nobre busca aquele estado elevado em que a alma do mortal se funde com o espírito do Supremo. Deus é justo. O fruto que plantarmos neste mundo e que não colhemos aqui, colheremos no próximo. Essa leitura, ela me fez lembrar, assim, uma coisa bastante atual que nós estamos passando, Sueli, né? Uhum. Apesar de todo o mal, você pode colocar ali novamente? Uhum. Posso. Muito legal. Ali, se a fé do Altíssimo entrar no fundo do vosso coração, então permanecereis sem medo durante todos os dias da vossa vida. Não vos lamenteis por causa da prosperidade dos ímpios. Então, que às vezes você fica pensando, nossa, mas aquela pessoa faz tanto mal e ela prospera, mas ela prospera materialmente, né? Uhum. Não tem mais aqueles que tramam o mal. Então, nós sabemos que muita gente tramou o mal, né, na nossa sociedade e trama o mal. Uhum. Faz isso, né? Faz o mal para as pessoas, rouba, assassinatos, coisas terríveis. E depois ele diz: apartai vossa alma do pecado e pondo vossa confiança em Deus. Então, ali, né, como que a gente não precisa ficar... essas coisas já aconteciam naquela época e acontecem hoje ainda, quer dizer, sempre vai ter pessoas que, até pelo menos a gente chegar em Lusitânia, né? Então, principalmente aqui em Urântia, que nós estamos num planeta confuso por causa da rebelião, principalmente. Uhum. Então, você tem todos esses desafios e, a um dado momento, você não precisa ficar olhando isso todo o tempo. Você olha isso, mas você confia em Deus. Você tem que colocar teu coração em Deus. Achei muito legal, uma coisa assim bastante atual, né? Uhum. Pois a alma fatigada do mortal enquanto o descanso eterno nos braços do Altíssimo. Quer dizer, nós estamos aqui, acho que ele diz aqui mortal errante, porque nós estamos no erro e no acerto, quem sabe, né? A gente acerta e a gente erra porque faz parte da nossa experiência e com esses erros a gente vai aprendendo a não errar novamente, né? O homem sábio tem fonte e abraço divino, o filho da terra almeja a segurança sobre... Quer dizer, você a todo momento procurar o espiritual, né? Não apesar de que nós temos que viver essa vida no material, mas procurar o espiritual, né? Depois, no final, é magnífico. O homem nobre busca aquele estado, busca aquele estado elevado em que a alma do mortal se funde com o espírito do... Quer dizer, nós buscamos essa realmente, né? Então, e aqui Espírito Supremo seria o ajustador, né? Que se funde com o ajustador. Né? Eles entendem entendem com outras palavras, Deus é justo. O fruto que plantarmos neste mundo, isso é magnífico, e que não colhermos aqui, colheremos no próximo.
Olha que interessante, né? Essa parte aqui. Quer dizer, você sempre tem que plantar. Às vezes, e isso acontece muito conosco, você planta ali o bem, e muitas vezes você vê que você não consegue colher. Você não colhe, às vezes até você... Olha Jesus, né? Ele plantou tanto bem e morreu na cruz. Morreu na cruz. Então, você vê assim, mas aquilo não é para, vamos dizer, não é para você plantou e um dia aquilo vai frutificar. Não vai frutificar no teu tempo, quem sabe, mas vai frutificar no futuro. Você vai estar colaborando para que o mundo seja melhor de qualquer maneira. Então, eu acho assim. E com relação assim o que a Isabela falou também, né? Eu vejo assim, Isabela, nós estamos aprendendo, como crianças nós estamos aqui na Terra aprendendo. Então a gente erra bastante, cai, né? E tropeça assim, que nem aqueles passinhos de bebê, vai dando, de repente, plof, te cai no chão, e daí a gente chora, que nem as crianças pequenas, mas levanta, sacode a poeira, como diz a música, né? E vão caminhando, porque é assim que a gente vai aprendendo. E daí, que nem diz assim, né? Ali naquela outra parte que dizia que você... que é a regra de ouro. Que fazer ao outro aquilo que se gostaria, mas Isso. de forma negativa, eles falam ali, né? Se não me engano. Mas Jesus colocou de forma positiva. Mas a gente vai ver que todas essas religiões também falavam da regra de ouro. De fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você, etc. Mas vamos dizer, é um exercício de equilíbrio que nós vivemos aqui na Terra entre o espírito e entre a matéria, né? A nossa alma vai sendo construída e a gente vai ter que ter aquele equilíbrio, porque a unificação, né? Nós temos que viver, quer dizer, lógico, você trabalha 8 horas por dia, mas você tem 8 horas para dormir e você tem também 8 horas, né, entre aspas, vamos dizer assim, porque nós mulheres temos uma jornada meio que dupla, né? Mas você tem que reservar aquelas horas para você ter aquela oração, meditação, reflexão, o que seja, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, acredito. Exatamente. Né? Esse momento que a gente faz aqui, muito legal. E acho que uma coisa importante, assim, que passou para mim, o que os ensinamentos estão querendo dizer é o seguinte: o bem sempre vence. O bem vai vencer no final, porque o bem é a realidade. O que não for realidade vai perecer. Lembra aquela historinha que só o que é verdade vai sobreviver na eternidade, né? Então, aqui eles estão falando assim, se não for nessa vida, vai ser lá na frente, não tem problema nenhum. Isso daqui é um primeiro passo que a gente está dando. A vida aqui em Urante é só o primeiro passo. Se a gente conseguir dar o segundo passo, que é aceitar Deus como nosso Pai e aceitar a nossa carreira, né, ascensional, de perfeccionamento, se a gente aceitar isso, a gente vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Mundo das morôncias, e depois continua evoluindo, se funde com o ajustador e continua evoluindo infinitamente, inclusive trabalhando depois nos espaços exteriores, essa a minha crença. Então, é assim, não importa se os injustos estão vencendo agora. Se você continuar com seu coração limpo, se você continuar querendo fazer a vontade de Deus, se você acreditar na sua ascensão, se você acreditar que essa vida aqui não é nada, o que vale é a nossa vida eterna, então nada disso tem valor, nada disso importa, na verdade, né? É isso que eu entendi. Maria Angélica. Eu queria só comentar que a primeira frase que está marcada aí em negrito, ela está bem marcada, e acho assim que é para não passar despercebida, porque eles estão dando uma fórmula aí, uma fórmula para a gente, principalmente, é um texto, é uma parte bem contemporânea, né? O medo impera, né, na sociedade, principalmente atualmente, né? Quem acha, tem gente até que não sabe que o que está sentindo é medo, uma coisa assim absurda, e a primeira coisa que eu percebi aí nesse texto que mais me chamou a atenção foi essa fórmula, né, da gente
acessar a fé para que a gente continue seguindo sem medo. Uhum. Né? Tem outras filosofias aí que dizem, né, que Deus não te deu um espírito de medo. Enfim, no fundo quer dizer, né, a mesma coisa. Então, eu achei isso bem bacana, porque o medo está imperando. É impressionante como foi inoculado mesmo socialmente, mais do que as dosagens altíssimas de medo, né? Muita gente, não digo nem morrendo, mas assim, sem emprego mesmo, sem dinheiro para pagar as contas, sem... Né? Então, o medo ele se transformou, está causando uma série de distúrbios e transtornos e doenças e, enfim, desequilíbrios, né? Então, Isso é verdade. eu acho que essa eu fiz frase, uma para mim, é uma forma. Eu fiz uma palestra sobre o medo e pegando fatos atuais, então, os níveis de depressão, suicídio no mundo tão absurdos, né? Mas, assim, o que o livro traz o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo? Qual que é o antídoto do medo? É a fé. Coragem. A fé. A fé. Eu acho até que vale a pena aprofundar, sabe, Su, nessa questão da fé, porque a gente fala fé, a gente aqui não, mas assim, normalmente se fala em fé, mas não se para pensar no que é. Então fica uma coisa a nível de superfície, de teoria, né? A pessoa não apreende aquilo, né? Que a fé pode ser um estado de consciência muito, muito além do que a gente imagina. O que é isso, né? Como é que a gente acessa isso? Eu acho que é uma ferramenta tão forte, mas a gente acaba passando batida aí nos textos, porque a gente não apreende o que é a fé. Né? O que é a fé? Acreditar só? Não, se entregar. Eu já estudei. Não é um estado, né? É um estado de saber. Você se entregar de coração ao Pai, é isso. Por exemplo, quando dizem que Jesus transformava a água no vinho, por exemplo, né? Aquilo tem um processo ali por trás, né? Ele acelerou o tempo, na verdade. Sim, tem um processo. Ele sabe daquilo. Ele sabe daquele processo, ele sabia daquele processo. Então, ele pensou, a coisa se realizou, porque ele sabia como isso se dá. Então, eu entendo a fé, até vou compartilhar com vocês um pouco, que o mais perto que eu consegui entender da fé foi pensando assim. Eu entendo a fé como um estado de saber. É tipo, mais do que acreditar. Você sabe que aquilo já é. E aí aquilo já se transforma. Não sei se é uma força junto com uma crença, vários conceitos juntos formando uma outra coisa, né? Porque eu lembro muito o que são os milagres de Jesus, né? Ele sabia o nível de desenvolvimento dele, né? De como aquilo ia se realizar, que para a gente parece que era instantaneamente aqui no tempo, né? Mas ele sabia que aquilo se daria daquela forma. No momento que ele sabe daquilo e deseja aquilo se dá. Tem um processo por trás. Então, eu acho que falta a gente entrar mais nessa questão de tentar chegar um pouquinho mais perto do entendimento do que seja a fé, porque isso ajuda muito. Ajuda muito, porque a gente ficar só com o conceito de que a fé é acreditar... pouco ajuda, eu acho que pouco ajuda. Você fica fadada a acreditar ou não acreditar só naquilo. Então, como é que você vai tirar o medo, que é uma coisa terrível, que está consumindo o ser humano, está levando à depressão, a níveis de ansiedades e angústias altíssimos, né? E falando em fé, se a pessoa não compreende e não apreende que realmente isso é um estado que pode... desencadear uma força, né, de que vai ficar tudo bem e que você não precisa ter medo. Então, eu acho que é mais a nível de... o Milton falou uma coisa bem interessante que eu quero até repetir aqui, ele escreveu aqui. Na verdade, Jesus só quis fazer 2 milagres, que foi a multiplicação dos pães
e a ressurreição de Lázaro. O resto, inclusive transformar água em vinho, foi uma coisa que aconteceu além da vontade dele. Porque ele se compadeceu, no caso da água em vinho, de Maria, que estava toda nervosa, que não tinha o vinho, etc, etc. E aí, por um segundo, ele falou, ele não quis transformar a água em vinho, ele quis ajudar a mãe dele, ele quis que parasse o sofrimento da mãe, e aí aconteceu aquele processo de aceleração do tempo, que plantou a uva, colheu a uva, esmagou a uva, etc, etc. Então, isso é importante de se dizer. Mas eu ia falar uma outra coisa, que é o seguinte. O que é fé? Eu acho que fé também é conhecimento, sabe? Além desse estado de espírito e etc. Por quê? Que conhecimento? O conhecimento que nós temos agora. Qual é o conhecimento que a gente tem agora? Aquele que eu acabei de falar. Essa vida aqui é só um primeiro degrau, né? A gente nasce aqui na Terra ou nasce no planeta evolucionário, a gente aceita fazer a vontade do Pai, qualquer que seja ela, né? Então, a gente entrega a nossa vida para Deus em diversos níveis, porque a gente não fica entregando toda hora tudo que a gente tem, não, agora eu sou de Deus. Deus nem quer isso, porque Ele quer a nossa experiência também, né? Então, mas a gente, de uma certa maneira, numa certa medida, a gente entrega para Deus e a gente crê, a gente acredita na revelação que diz que essa vida aqui, essa vida material, ela é importante só para a gente dar esse primeiro passo. O que vai rolar, que vai ser importante, vai ser quando a gente sair daqui, quando a gente for para as morôncias, quando a gente for para a Edente, quando a gente for para o super-universo, quando a gente for para o paraíso, abraçar o Pai, quando a gente for para os espaços exteriores. Então, uma vida sem fim na eternidade junto com o Pai. Então, isso é importante, né? Se a gente acreditar que isso é importante, eu não consigo, tá? Mas eu vou dizer subjetivamente, tá? Então, você vai ver que seu filho morre, seu filho está doente, ele vai morrer aqui, e você vai achar que faz parte e que a gente vai se encontrar lá na frente. Esse processo de morte faz parte dessa carreira. E a gente vai se encontrar lá na frente. Então, assim, se a gente pensar só nesse mundinho, a gente vai ter medo, depressão, ansiedade e todos esses males modernos que está corroendo toda essa humanidade. Se a gente tiver fé, se a gente crê no Pai de amor, e se a gente crê que a gente vai sair daqui e vai continuar uma carreira evolucionária de aprendizado, de entendimento, etc., e que vai chegar até o Pai, então nada disso tem importância. É o que eu acho. Mas é fácil falar e difícil fazer. Assim, enquanto isso, a gente tem que ficar da melhor forma possível que a gente conseguir aqui. Uhum. Né? Por isso eu estou levantando essa bandeira aí, já achei logo uma fórmula aí no texto, acho que eles dão esses sinais, sabe? De vez em quando eu vejo uns sinais. Eles estão ensinando o tempo todo. Isabela. Achei lindo a fala da Lilian Felice, e também da Angélica. Aqueceu a minha alma. E Jesus, lá acho que foi no 159, documento 159, ele diz que para a gente não ter medo, para a gente não sentir a vida pesada, a gente tem que orar todo dia. Ele ensinou os discípulos a orarem todo dia. E ele diz que com a oração a vida fica leve, a gente tem entusiasmo e a gente tem o direcionamento do que tem que fazer. Então, quando eu não oro, eu sinto medo, principalmente ano passado. E quando eu oro, eu sinto claramente a leveza e o entusiasmo. E o que eu tenho que fazer? Pergunta para Deus. E aí ele vai me dando a direção. Às vezes eu acordo cedo, o olho chega, abre assim, puf! Parece que alguém me acordou, já tem lá o que eu tenho que fazer. Eu mesmo falo, nossa, eu não pensei nisso. Que
coisa simples e mirabolante. Então, assim, está tudo aqui dentro. O problema é viajar para dentro. O mundo interno é milhões de vezes maior do que nós estamos vendo. Uhum. Então, assim, a fé, eu achei muito interessante, Angélica. A fé é um saber. Jung, quando perguntaram do Jung, Deus existe? Ele falou assim, eu sei. Eu sei. Então, ele não conceitou nada, ele só falou assim, eu sei. Porque ele passou aí não sei se foi 2 ou 3 vezes aí, ele teve aí quase morto, né? Quase partindo do planeta. Então, assim, é isso que você falou. Eu sei. Eu sei. E ninguém ensina para ninguém. Não adianta. Os filhos e o marido, eu já falei, Jesus, só o Senhor, porque então, assim, a gente sabe, como eu não sei. Então, eu achei muito interessante esse seu conceito de fé. Caminho Interessante. único, né? E eu Posso falar um reconheço, pouquinho? claro, e eu reconheço esse seu conceito. Eu reconheço, não de uma forma intelectual, mas eu sinto aqui, no meu coração. Obrigada. Obrigada, Isabela. Boa noite. Posso Claro. falar um pouquinho? Sim, pode. Eu estou vivendo isso que você está comentando aí. Eu passei um tempo passado muito bom, 2020. Foi para mim um ano ótimo. E eu, tipo assim, eu estava vivendo um tipo de frequência de medo. E ao ouvir uma live de uma sua amiga, eu mudei essa frequência. Tudo mudou. A vida melhorou, tudo foi mudando aos poucos. Aí tudo bem, começou 2021, eu fui demitido do meu emprego. Então, tudo que eu acertei no ano 2020, 2021 já começou diferente. E eu, ao me deixar por esse medo, por essa baixa frequência, tudo foi ficando pior, cada vez pior. O dia que eu resolvi, não tem 2 semanas atrás, a sair dessa frequência de medo, tudo mudou assustadoramente também. Para o lado bom, para o lado... As coisas tomaram forma e melhoraram 100% em questão de semanas. Então, eu acho que tudo vai da frequência que você acessa. Se você se mantém em alta frequência, o medo não chega nem perto de você. O medo, as coisas negativas, a atitude negativa das pessoas, tudo isso se afasta. E a tua vibração começa a ficar tanta que vai expulsando tudo à sua volta. Vai eliminando tudo à sua volta. A frequência negativa que está à sua volta, ela, quando chega perto de você, ela sai. E sai do seu meio, sai do seu ambiente de trabalho, sai do seu ambiente familiar, sai da sua casa, sai do seu país, vai saindo, porque a sua vibração vai aumentando e esse aumento de vibração vai se conectando com outros níveis maiores ainda. Então, você passa a ser um polo de mudança ao seu redor, entendeu? Isso foi o que eu vi de agosto de 2020 para cá. Quanto mais aumenta a sua frequência vibratória, mais o medo vai indo embora e a consciência vai ficando melhor e você vai estar tendo assim lapsos de consciência, coisas assim supramateriais que vai vindo na sua mente e você fica até assustado com as coisas que vão vir na sua mente. É assim que eu vivi de agosto de 2020 para cá. Que bacana, Eduardo. Que bom depoimento esse. Muito bom. Eu já li o livro bastante vezes. Eu comecei a ler esse livro em 1980, em espanhol. Depois saiu em português. Eu comprei em português. Acho que eu já decorei o livro direto. Só que eu não estava vivenciando a frequência. Eu não estava vivenciando a frequência do livro, porque eu tive depressão, por exemplo. Eu tive vários problemas. E a hora que eu resolvi que, chega de problema, as coisas entraram num nível de aceleração muito grande, que eu mesmo fiquei assustado. É por aí, só isso. Então, mas não sei se vocês concordam, é uma coisa que você não consegue, você pode teorizar sobre o que é fé e o que é todo esse processo, mas você não consegue passar para o outro, porque é dentro de você, cada um, o da Angélica é um, o da Lilian é outro, o da Isabela é outro, o Eduardo é outro, cada um tem um processo. A vivência é interna, é pessoal, você não consegue mostrar isso para o outro. Exatamente, é o que eu acho também. Mais alguém?
Marcelo? Mesmo o livro Durante fala que em nós mesmos, né, a mudança ela acontece sem que a gente perceba. Não adianta ficar preocupado do estresse de tentar, de melhorar, não sei o quê, tal, tanto, e não estou vendo resultado. Não. Quando você menos assustar, você apresenta sinais de evolução bem avançados em relação à sua condição anterior. Uhum. Acho que é isso mesmo, Marcelo. A Yara não vai falar nada? Eu estou sentindo, sabe, Sueli? Estou criando coragem para falar do coração. Eu não quero falar da minha mente. E eu gosto muito de ouvir a Isabela. Eu sinto uma dimensão muito interna quando vem algo da fala dela. Algo bem de dentro. E eu sempre, minhas orelhinhas sempre fazem assim quando ela vai falar. O coração faz como? O coração pulsa, né? O coração fala com ela, né? Fala com ela que você está ouvindo ela. Então, eu fico te ouvindo, sabe, Isabela? E como pessoa, como gente, num sentimento muito fraterno, eu me sinto muito próxima de você. Porque é difícil mesmo a gente ter um amor, né, assim, e se permitir o direito, né, de ter esse amor próprio, porque muitas vezes a gente escuta alguém que tem um amor próprio como se fosse uma coisa feia, né, egoísta. Você tem que amar o próximo, né? Esquece essa coisa de ter amor próprio, de se amar. E na realidade, todos nós, a nossa alma humana, a nossa alma, né, aqui na Terra, assim, na minha maneira de sentir, precisa ser amada, precisa saber do valor que pode ter, né, aqui entre nós. Então, você trazer isso e compartilhar conosco aqui no grupo é um presente para a gente, porque, olha, todos nós estamos falando com você. O que se mobiliza, né? E é porque nós temos esse sentimento que, de alguma forma, ele aparece através da expressão de cada um, no sentido de, talvez, de dizer, olha, pelo menos meu é assim, na esperança de se aliviar um pouco, talvez um sentimento que machuca, que aperta, né? Quando é difícil mesmo, porque vai pedir que a gente traga a atenção para o que a gente está vivendo, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, como que a gente age, no que a gente está descobrindo. E isso, muitas vezes, é dentro do nosso silêncio, da nossa experiência interna, né? Vocês me perdoem se eu estou me estendendo um pouquinho mais, mas o que eu quero dizer é que eu ouvi você e ecoou em mim quando você falou. É muito difícil. É difícil mesmo, né? E, olha, tenho um sentimento fraterno por você e vejo que você tem, assim, perguntas. Você é uma pessoa que sempre está falando e trazendo perguntas ao falar. Então, quando a gente faz perguntas, essas perguntas também são ouvidas internamente por nós. E isso desperta uma atenção, e à medida que desperta uma atenção e essa atenção vai ficando com a gente vai ouvindo as revelações, né? Que são as revelações que a gente precisa para ir construindo esse amor, que é difícil mesmo sentir. Mas um beijo para você. Estou pertinho de você. Yara, você sabe que o que você sente em relação a mim, eu sinto exatamente em relação a você. Obrigada. Quando você fala, minhas orelhas... Então, assim, por exemplo,
que a gente sente em relação do outro, exatamente o outro também sente. Você pode ter certeza. Então, assim, a minha história, o meu sentimento, né, tem uma conexão com a sua história. Então, a sua história também é a minha história. Então, se eu for curada, você também vai ser curada. E a minha história tem a ver com todas as histórias que estão aqui. E se eu for curada, todos serão curados e vice-versa. Eu também serei curada. É Eu gosto de impressionante você. que o que você sente em relação a mim é exatamente como eu sinto em relação a você. E é muito bom saber. E eu quero que você saiba que eu gosto de você. E não E eu tem também. motivo, não. Eu E eu gosto. também não tenho motivo para gostar de você, mas eu gosto. Eu fico Eu feliz. já tô com ciúme, porque eu tô fora dessa história. Ainda bem que eu amo a Lília. Lília, eu te amo, tá, Lília? E Me esse ama grupo, também, Você Lília. também Uma faz parte, catarse de amor Angélica. aqui. esse grupo tem amorosidade. É por isso que eu estou aqui. É isso, gente, porque a gente entende, a gente sabe que só é dessa forma que nossas almas podem ajudar umas às outras. Porque com isso a gente sai do sentimento que mais machuca a humanidade, que é a solidão, né? Eu tenho para dar e vender. Se alguém quiser, solidão é comigo e mesmo. que bom poder compartilhar e poder falar sem, sabe? Nós não estamos nos julgando, nós estamos procurando nos ajudar. E dessa forma eu estou entendendo que é a melhor maneira da gente conceber um entendimento desses ensinamentos, né? Sueli mesmo encorajou isso o tempo inteiro hoje, a Lilian também, cada um de nós, a Angélica, quando pediu para a gente abrir um parêntese, vamos sentir, vamos nos ajudar mais a sentir que esse conceito pode ficar mais dentro da gente, pode entrar, né? Porque eu também não sei falar de fé. Se for para eu explicar, essa coisa de explicar, eu estou cansando. Sempre fui muito explicativa, sempre tive uma mente muito explicativa, muito racional, até um dia que uma mestra minha falou assim: olha, o que você está buscando, essa incessante vontade de explicação, não vai parar se você não der um limite para você. Permita-se experienciar, permita-se viver a experiência de estar aqui agora, e tudo bem você não saber de tudo, mas como que é para você o que você está ouvindo? Deixa entrar o que você está ouvindo, né? E isso, para minha mente, que sempre foi assim, aquela de, uau, eu explico, eu entendo, eu sou inteligente. Né? Nossa, esse foi um silêncio que ela estabeleceu ali para mim, que foi um convite assim: aquiete-se, aquiete-se, aquieta sua mente. Você não é só a mente. O que você está sentindo aí agora? E eu fiquei com vergonha, sabe? Porque eu não sabia nem dizer o que eu estava sentindo. A gente não sabe, mas a gente pode saber. E é bom que a gente saiba. É bom que a gente descubra. É bom que a gente aprenda, que a gente reconheça. É o nosso processo. Talvez isso nos conduza a ter mais confiança, mais firmeza, e talvez isso seja fé naquilo que a gente nem viveu ainda, mas que a gente acredita, né? Não tem explicação. É isso que eu queria dizer, gente. Muito legal, muito bom, todos esses depoimentos e declarações de amor. Muito bom. Então, vamos lá. O Fernando pediu licença e teve que sair. Alguém pode continuar, por favor? Eu acho. Por favor.
só mudar a página aqui, peraí, só um minutinho. Uhum. Deixa eu virar aqui para não poder ficar... Os quenenitas da Palestina mantiveram grande parte dos ensinamentos de Melquisedeque e dos registros dos mesmos. Como foram preservados e modificados os judeus? Jesus e Anide fizeram a seguinte seleção. No começo criou os céus e a terra, e todas as coisas deles. E assim, tudo que ele criou era muito bom. O Senhor, não há ninguém ao lado dele, nos céus, acima, nem na terra abaixo. E por isso vos amareis, ó Senhor, vosso Deus, com todo o coração e toda a alma, com toda a força. A terra ficará repleta do conhecimento do Senhor. As águas cobrem os mares. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Os dias falam uns após os outros, e a noite mostra conhecimento. Noite após noite, noite após noite. Não há discurso ou língua na qual a voz dele não seja ouvida. O trabalho do Senhor é grande e com sabedoria. Ele fez todas as coisas. A grandeza do Senhor é insondável. Ele sabe o número das estrelas e chama-as pelos seus nomes. Então, a gente vai encontrar tanto no sinismo, quanto no judaísmo, quanto em todas as outras religiões, muito do que tem na Bíblia. Por quê? Porque o que tem na Bíblia também, grande parte é parte dos ensinamentos de Melquisedeque. Então, é sempre a mesma coisa, né? Contada por outras pessoas. Posso continuar? Por favor. O poder do Senhor é de... e sua compreensão é infinita. Diz o Senhor, como os céus são mais altos que a terra, e também os meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus revela as coisas secretas e profundas, porque a luz reside nele. O Senhor é misericordioso e pleno de graça. Ele é paciente e abundante. Em bondade e verdade, o Senhor é bom e reto. Mansos, ele guiará o juízo. Provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia em Deus. Deus é a nossa força, o nosso refúgio e ajuda sempre presente nas dificuldades. A misericórdia do Senhor perdura vindo da eternidade para todos os que o temem, e a sua retidão estende-se aos filhos dos filhos. O Senhor é pleno de graça e compaixão. O Senhor é bom para todos, e suas ternas graças recaem sobre toda a criação. Ele cura os corações ao quebrado e medita. Onde me esconderia da presença de Deus? Para onde poderia eu fugir da presença divina? E aquele Altíssimo e sublime que habita a eternidade. Aquele Altíssimo e sublime que habita a eternidade, nome é santo. Diz, eu resido em um local elevado e santo, e também naqueles que têm um coração contrito e um espírito humilde. Ninguém se esconde de nosso Deus, pois ele preenche céus e terra. Que os céus fiquem felizes e que se rejubile a terra. Deixai todas as nações dizerem, o Senhor reina. Dai graças a Deus, pois sua misericórdia perdura para sempre. Continua a mesma tela. Não. Outra... Assim, mudou. Os céus testemunham a retidão de Deus, e todo povo vê a sua glória. Foi Deus que nos fez a todos, não nós mesmos. Somos o povo dele e as ovelhas do seu pasto. A sua misericórdia é eterna e a sua verdade resiste a todas as gerações. O nosso Deus governa as nações, que a terra fique repleta de sua glória. Ó homens, louvai ao Senhor pela sua bondade e suas dádivas maravilhosas aos filhos dos homens. Deus criou o homem um povo do divino e o coroou com amor e guarda.
O Senhor conhece o caminho da retidão, mas o caminho daquele que é mau perecerá. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Conhecer o Supremo é compreendê-lo. O Senhor Todo-Poderoso diz: caminhai comigo e sede perfeitos. Não esqueçais de que o orgulho vem antes da destruição e que a arrogância de espírito da queda. Aquele que governa o seu próprio espírito é mais poderoso do que aquele que se apodera de uma cidade. Diz o santo: quando retornares ao vosso repouso espiritual, sereis salvos. Na calma e na confiança estará a vossa força. Aqueles que servem ao Senhor renovarão suas forças. Eles se elevarão com asas com águias. Eles correrão e não ficarão cansados. Eles caminharão e não se envelhecerão. O Senhor dar-vos-á o alívio para vossos medos. Diz o Senhor: não temais, pois estou convosco. Não desanimeis, pois eu sou o vosso Deus. Eu fortalecei-vos-ei e ajudar-vos-ei, e sim, eu apoiar-ei com a mão direita de minha retidão. Sueli, Oi. Eu estava até falando que é difícil, e até uma vez eu falei para Deus: nossa, Senhor, como que é pesada essa vida, né? Aí eu abri o livro de Urântia, aí Jesus falou assim, falando para o discípulo: para andar na minha obra não pode ser covarde, fraco, reclamão. É verdade. Eu, santo Deus. Aí o que ele está colocando aqui, né? O medo. Então, assim, se a gente não orar, não caminhar para dentro, realmente a gente vai ficar com medo, vai ficar fraco. Jesus disse para alguém que eu não me lembro mais, acho que foi no 159, 60, sei lá, 60 não, 60 é aquele grego que está falando. Ele falou que para andar, para me seguir, você tem que ter muita força e muita coragem. Não é qualquer um que vai me seguir. Então, eu acho que foi a Angélica, não sei se foi, não, foi a Lília que falou: cai e levanta. E alegre. Caiu, opa, né? Levanta alegre. Mas só por meio da oração, assim, no meu ponto de vista, e foi o que Jesus falou, que a gente vai ter leveza e entusiasmo. Eu acho que o acreditar vem daí. Saber que, é o que a Angélica colocou. A fé, o saber que, ter certeza que isso é real. Tem um É estudo, verdade, é por aí. não é? É porque quem concretiza o mundo externo é o inconsciente nosso. Como assim? Se eu passo por um processo, você está andando na rua, de repente tem um acidente, você entra em choque e você tem um sentimento a respeito de algo. E esse sentimento ele é gravado biologicamente em você e psiquicamente em você. E aí, Verdade. esse sentimento, ele passa o fato de você sentir algo, você altera a homeostase do seu organismo. Então, o sistema nervoso, o sistema hormonal e tudo, o corpo, biologicamente, ele entra num processo de defesa, corre daqui, corre dali, e vai hormônio daqui, vai dali, e isso gera uma reação biológica. E esse sentimento, ele que vai gravar algo no meu inconsciente, onde está depositado na meu humilde conhecimento, na minha ausência de conhecimento, mas assim, o pouquinho que eu sei, onde está o nosso espírito divino, a nossa personalidade e o ajustador, que é no inconsciente, me parece que é no inconsciente.
E aí, o que acontece? Esse sentimento fala que é na supramente, pode ser. Você tem que entender a supramente como inconsciente? Eu vou ter que estudar mais sobre isso. Até agora, para mim, é por aí. Aí, o que acontece? Esse sentimento grava isso no inconsciente. No inconsciente não tem nem bom, nem ruim, nem mal. Não existe negativo, positivo. Existe a informação. E aí, ele recebe essa informação. Por exemplo, recebe o processo. eu, por exemplo, recebe o processo. Se a energia, você vai se elevando cada vez mais. Isso, aí se você viu foi bom, então, você se passa você viu uma cena boa, então, aí o que ele faz? Eu concretizo no mundo externo. Um exemplo, eu era pequena, eu brincava de casinha, e eu imaginava a minha casa. A minha casa, eu acho que eu tinha uns 5 anos. Eu imaginava, eu brincava, toda vez que eu brincava de casinha, eu imaginava a minha casa. E aí, quando chegou aos 30, o que aconteceu? Eu entrando na minha casa de carro, na hora que eu parei, eu senti algo. Quando eu olhei para casa, eu me vi com 5 anos brincando de casinha, e a casa que eu imaginei é a casa que eu moro. Legal. E eu fiz tudo para não vir morar nessa casa. Aí um dia eu estava dirigindo, aí veio uma voz interna, do meu mundo interno, falando: e aí, Isabela, gostou? Eu falei: gostei de quê? Aí falou assim: do que eu te dei. Aí na hora eu com 5 anos vendo isso, que eu fiz tudo para o meu marido não fazer essa casa, eu fiz tudo para boicotar e tal, tal. Aí eu senti que quando existe uma bênção, existe uma determinação, um decreto, como diz na Bíblia, não adianta, nem você mesmo que vai receber, boicotando, você vai receber. E isso eu estou falando porque aconteceu na minha vida. Existe, eu estou na casa hoje, na minha vida. Então, assim, aí na hora que eu estava estudando esse autor, esse livro é de 1942. Então, na hora que eu estava estudando essa história, aí me veio essa história de criança. Isso é uma das coisas que acontece comigo. Comigo, com todos nós. Só que a gente tem que prestar atenção. É igual a Angélica falou. Nós temos que saber, é um processo. Então, existe uma técnica. Antes de você dormir, pense em algo que você gostaria. Deus, eu gostaria disso, mas se for a sua vontade, porque eu já pedi coisa e aí eu falei: por que eu passei por isso? Aí veio uma voz interna: porque você pediu. Eu falei: ai, meu Deus. Aí eu aprendi a falar: eu quero isso, mas se eu deixo que seja a sua vontade, com paz, com amor, com leveza, seja bom para todo mundo e tal e tal. Então, aí, né, tem uma técnica científica, né, que antes de você dormir, você pensa em algo, porque você pode gravar no seu inconsciente por meio do sentimento, por meio da oração, antes de dormir, né? Eles já descobriram isso. E eu fazia sem saber. Então, é o que você está falando. Aquele filme O Segredo fala isso. Então, é o que você está... Fala sobre isso. Então, é o que nós estamos falando, e essa leitura agora me trouxe essa informação, me veio de novo isso. Eu nem estava pensando nisso. É isso. É que você busca do seu inconsciente, que você considera inconsciente, você tem que lembrar que você tem uma mente superior. Pode ter vindo da sua mente superior e não do seu subconsciente. Porque o que faz plasmar na matéria é a mente superior. Nível superior da sua mente, do seu... É porque eu estou falando a linguagem científica, tá. né? Psicologia. Na realidade, é isso aí. Eu acabo repetindo sem querer. Mas é o que vocês estão falando. Mas ainda eu vou estudar mais sobre isso. Eu estou entendendo que você está falando por outra linguagem, que é uma linguagem mais esotérica. Né? Eu estou entendendo o que você está falando. Uhum. O espírito não precisa os próprios cientistas já sabem disso. disso. Os cientistas já estão já há muito tempo, não é de hoje. Como que eles não revelam essas coisas ao grande público? Isso. Eles revelam para as pequenas elites deles ali e mais nada. Só que chegou um tempo
Você já ouviu falar da teoria do centésimo macaco? Uai, O mas centésimo não é macaco isso. Eu trabalho com é isso. por aí. Então, a teoria do centésimo macaco é por aí. Um aprende e invisivelmente, ou no plasma, no etérico, passa para todos os outros. E o humano vai passar por isso também. A humanidade que despertar vai fazer toda a humanidade despertar ao mesmo tempo. No estalo, pum! Mas há que se haver um preparo para tudo isso. Não pode ser assim do dia para a noite. Então, nós somos 2 bilhões de pessoas. Vamos dizer que 2 ou 3 bilhões despertam ao mesmo tempo. A Terra se eleva. Mas quando vai ser isso? Só Deus sabe. Ao mesmo tempo é difícil, né, gente? Ao mesmo tempo é difícil, porque cada um está dentro de um nível. Eu estou dando um exemplo. Gente, na Bíblia não fala. Ao mesmo tempo é difícil. Mas na Bíblia não fala esse pouco de pessoas, vamos dizer, nosso grupo, e outros grupos que tem por aí, que não só tem o nosso, né? Esse que despertar já vai ser uma forma de elevar os outros. Porque o que acontece com um reflete no outro. Porque nossos espíritos são iguais. O que reflete, o que eu faço refletir à minha volta vai repetindo, vai virando uma reação em cadeia. Eu acredito em grupos, pontos. Não, grupos. Gente, só para colocar um pouquinho de ordem aqui, a gente está falando de coisas que não estão no livro de Urante agora, né? É verdade. A gente está falando de coisa. Não é do livro de Urante. Estou falando uma linguagem mais terrena, para ver se a gente chega num denominador comum. Vamos voltar para o livro, então. O livro é mais completo. Então, vamos lá. Posso continuar? Quer ler? Pode, não, pode continuar. Eu só vou pôr a tela aqui. Não tem problema nenhum a gente falar coisas que não estão no livro, é só para pontuar. Não, eu sei, é só para poder fazer um entendimento. Isso. Vamos lá. Deus é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Redentor. Deus criou as hostes do universo e as preserva todas. As hostes, né? São todas preservadas. A sua retidão se assemelha às montanhas, do julgamento ao grande abismo. Ele nos faz beber dos seus prazeres na sua luz nós veremos. É bom agradecer ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo, demonstrar amor e bondade pela manhã e a devoção da fé a cada noite. O reino de Deus é eterno e o seu domínio resiste a todas as gerações. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Graças ao repouso na grama verde, ele me conduz em águas tranquilas e restaura minha alma. Me conduz ao caminho, sim, embora eu caminhe no vale da sombra da morte. Não temerei nenhum mal, pois Deus está comigo. De certo, a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias de minha vida, e eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Particularmente, né? Eu sinto muito mais leve o que Ganide apreendeu dos cínicos do que o que ele aprendeu do judaísmo, embora tudo isso que ele aprendeu do judaísmo está na Bíblia, né? Esteja na Bíblia. É verdade. Yahvé é o Deus da minha salvação. Portanto, colocarei minha esperança em nome do Divino. De todo o meu coração, eu confiarei no Senhor e não me apoie na minha própria compreensão. Em todos os meus caminhos, reconheço e ele dirigirá meus passos. O Senhor é fiel, ele mantém sua palavra para com aqueles que o servem. O justo viverá de sua fé. E se não fazeis o bem, é porque o pecado está junto à porta. O homem escolhe o mal que plantam e o pecado que semeiam. Vos lamurieis por causa dos que fazem o mal. Se aceitardes a iniquidade,
Se aceitardes a iniquidade no vosso coração, o Senhor não vos escutará. Se pecardes contra Deus, também errarei contra a vossa própria alma. Deus levará o trabalho de todos os homens a julgamento, e junto às coisas mais secretas, boas ou más. De modo como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Ele fala muito do julgamento, e eu percebo que quando eu julgo, eu perco a conexão com o outro. Porque nós estamos julgando. Eu não consigo sentir absolutamente nada, não vejo nada, não sinto nada do outro. É como se o universo se eu criticar, se eu julgar, é impressionante. Eu perco todas as conexões. E se irá, pior ainda. Aí eu fico cega. Pior ainda. Fico totalmente cega e surda. Eu fico cega e surda. Então, eu percebi isso. E não é de agora, é muitas vezes que eu já fiz isso. Muito. Então, parece que o universo, ele tem essa chave. Jesus fala muito sobre isso. Então, você criticou a criação, a existência, sei lá, julgou, o universo, naturalmente, ele se protege bloqueando. É como se você ficasse de quarentena naquele instante. Qual que é a regra de ouro? Amar a regra de ouro? Amar a Deus. Pode falar. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso. E fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Você mesmo. Então, quando você está julgando, você está quebrando essa regra de ouro, né? Eu estou quebrando a lei do universo, né? Uhum. É impressionante. Mas o interessante, Isabela, é que o julgamento, eu vejo assim, que o julgamento, ele faz parte da nossa vida. Não tem como. Exatamente, é automático. Né? Não tem como. Abrir o olho, você já diz, nossa, né? Mas o julgamento é um vício. Já se julgou. Então, mas o julgamento é um vício. Isso. Você faz isso, por exemplo, quando você come algo, você julga, tá gostoso ou não tá, e se você não tivesse isso, você comeria veneno ou coisa parecida, não sei, né? Ou coisa que não tem. Você vê coisas que faz bem, às vezes coisas você já viu, se já julgou que é aquilo, né? Agora, quando a gente fala de julgamento, eu acho que assim a gente fala pejorativamente no julgamento, né? Você pensar mal da outra pessoa, né? Você pensar, você olha assim e se diz assim, nossa, mas aquele ali, eu não sei, ele está com uma cara estranha, né? Pode ser que ele não seja uma boa pessoa. Vou tomar cuidado. Vamos dizer assim, você está na rua e você diz assim, não, principalmente nos dias de hoje, não sei, você tem que ter um certo cuidado. Principalmente nós, né, as mulheres são a parte fraca, vamos dizer, da história, né? Então, às vezes, você atravessa a rua, porque, né, vá saber, você faz um julgamento e você se protege. Então, de certa maneira, é para proteção, não que você não sabe realmente. Na realidade, você julga a aparência, né? Porque não dá para você julgar o íntimo das pessoas, né? Então, lógico, depois que você conhece a pessoa, Jesus diz isso, né? E quanto mais você conhece as pessoas, daí você vai entendê-las melhor. Mais você ama as pessoas. Né? Mais você ama. Você deve amar, mas de certa maneira você deve se precaver, muitas vezes. Você faz um julgamento e você diz, não vou falar certas coisas, não é verdade? Uhum. Não vou falar isso para aquela pessoa, ou não vou agir de certa maneira, porque ela não vai gostar, mesmo porque você já sabe que ela não vai gostar, né? Você já sabe, você já fez da outra maneira. Então, quer dizer, eu acho que nós vivemos de julgamento, assim, só que eu vejo que e isso, de certa maneira, nos protege de alguma forma. Mas o que nós devemos nós temos que nos policiar nós mesmos também, né?
Não, você não deve... nos policiar. Você deve amar. Você deve dizer, ai, Jesus, lá vem aquela pessoa. Não, mas você deve amar aquela pessoa, né? E quando vocês falavam de Ou pelo fé, menos emitir uma boa vibração, né? não, é verdade. Eu já tive experiências assim eu tinha certeza que aquela pessoa vinha para me assaltar, gente. Vinha para me assaltar. Só que eu estava parada num ponto de ônibus, né? E essa pessoa parou na minha frente, assim, e eu vi que na hora ela teve uma reação, uma outra reação, e ela perguntou uma informação para mim. Mas a impressão que eu tive é que ela vinha me assaltar. E eu estava com a minha filha, inclusive. Então, quer dizer, e sempre quando eu estou assim na rua, ou eu me vejo sozinha em algum lugar, ou tenho que caminhar para algum lugar, e eu sinto um certo medo, assim, eu sempre penso, né, me dê, Jesus, eu estou com você, eu sei que eu estou com você, e que essa luz se faça presente, alguma coisa assim, sabe? Você pensa, né, porque essa questão. Mas eu não sei, ele dá a impressão, né, Sueli, que eles colocaram bastante, voltando agora para o texto, né, que eles colocaram bastante, assim, informação, e a gente reconhece essas informações, porque como a gente vendo essa linha cristã, né, da Bíblia, e aí é do judaísmo, o judaísmo está quase inteiro na Bíblia, né? Então você reconhece muitas coisas ali, e o que fala mais é da grandeza de Deus, né? E o quanto que quando você está ligada a Ele, você não precisa ter medo, é isso que está ali, né? Você não, parece até uma coisa assim para nós mesmo, você não precisa ter medo, você vai em frente, né? Com Deus, e na realidade, o reconhecer o Espírito de Deus em nós é o que nos dá a vida, né? O que nos faz viver. No fim de tudo, é aquilo que você falou na última aula da quarta-feira, né? Que nós somos uma célula do Supremo, e então nós somos, de certa maneira, um pedacinho de Deus. Porque Ele nos criou e Ele nos habita. Quer dizer, Ele que vive a vida. E nós queremos ser os bambambam da história, coitadinhos. Com relação ao que você falou sobre compreender o outro, quando a gente compreende o outro, a gente passa a amar o outro. No documento 100, fala assim, se amais o vosso semelhante, deveis ter descoberto os seus valores. Jesus amou tantos homens porque atribuía a eles um valor muito elevado. Vós podeis melhor descobrir os valores dos vossos companheiros, descobrindo a sua motivação. Se alguém vos irrita, causando sensação de ressentimento, deveríeis buscar discernir compassivamente o seu ponto de vista e as suas razões para uma conduta de tal modo censurável. Uma vez que tenhais compreendido o vosso semelhante, vos tornareis tolerantes, e tal tolerância amadurecerá a amizade e vai transformá-la em amor. Então, quando a gente olha para o outro e enxerga as coisas do ponto de vista da outra pessoa, a gente não tem como não compreendê-la e como não amá-la, né? Porque você está se colocando no lugar dela, né? Está usando os óculos dela. Então, você acaba criando uma tolerância, né, num primeiro momento, que evolui para uma amizade, que evolui até para o amor. Então, foi bem isso que a Lilian falou. É isso aí. E depois, vai continuar a leitura? Eu falei da fé viva? Não falei, né? Não. Porque quando vocês falam de fé, eu lembro que o livro de Urântia, ele fala numa fé viva. O que é uma fé viva? Não é só acreditar, você vive através da moral, né? Através dos valores que afinal, você tem fé. Se você tem fé nos ensinamentos de Jesus, então você vai viver de acordo com aqueles valores. E se você viver, essa fé é viva, então ela te transforma. Daí ela te transforma. É isso mesmo.
Então, nós somos Vai seres... continuar a leitura? Sim, vamos. Nós somos seres Tá. que aprendem através da experiência, né? É o tempo todo é verdade. isso. O tempo todo é Sim, tudo isso. é experiência. Uhum. Mas o Supremo é a própria experiência, não é? Exatamente. Ele é o Deus da experiência, o Deus do tempo e do espaço. O Deus que está mais pertinho da gente. Acho que esse já foi. Esse já foi. Esse já foi, acho que foi o último, né? Agora é esse. A gente já está acabando. Vinde agora. Tá. Vinde agora. Pensemos juntos, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam escarlates, eles ficarão brancos como a neve. Ainda vermelhos carmesim, ficarão claros como a lã. Mas não há paz para os perversos. Vossos próprios pecados afastarão de vós as boas coisas. Deus é a saúde. Deus é a saúde no meu rosto e a alegria na minha alma. Deus eterno é a minha força. Ele é a nossa morada e os seus braços eternos nos sustentam. O Senhor está próximo daqueles que têm o coração alquebrado. Ele salva todos os que têm o espírito de criança. Muitos são as aflições, neto, mas o Senhor o livra de todas elas. Entregai o vosso caminho ao Senhor, confiai nele, e ele vos levará até o fim. Aquele que reside no lugar altíssimo habitará à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91. Uhum. Olha lá a regra de ouro. Aí, chegamos na regra tal. Amai o próximo como a vós mesmo. Não guardeis rancor de nenhum homem. Não faz a ninguém aquilo que abominais. Amai o vosso irmão, pois o Senhor disse, eu amarei os meus filhos livremente. O caminho do justo é como uma luz resplandecente, que brilha mais e mais até o dia perfeito. Aqueles que são sábios resplandecerão com o brilho do firmamento, e aqueles que conduzirem muitos para a justiça brilharão como estrela, para todo sempre. Que o homem mau abandone o seu pecado, e o homem injusto os seus pensamentos rebeldes, diz o Senhor. Que eles retornem para mim, e eu terei misericórdia para com eles, e os perdoarei totalmente. Diz o Senhor, Criador do céu e da terra, aqueles que amam minha lei tenham grande paz. Os meus mandamentos são amar-me-ei-me do coração, não outros deuses diante de mim, não tomareis meu nome em vão, lembrarei de manter santo o dia de Sabá. Isso é judaísmo. Honrarei vosso pai e vosso... Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não dareis testemunho falso e não cobiçareis. Tudo isso que você está lendo, Eduardo, é o resumo que Ganide e Jesus fizeram sobre o judaísmo. Tá, estou lembrando do diálogo entre eles, estou lembrando. Isso. É por isso que eu falei, lembrei de Sabá, eu lembrei de judaísmo. Uhum. Mas Jesus disse que no livro sagrado tinha muita coisa que não era verdade, mas Não ele nem era tocava verdade. no assunto, porque no Pra não gerar. conjunto da obra, o resultado era bom. Isso. Mas eu acredito, né? Não está escrito, mas o que eu acredito é assim: se esse documento fala sobre as religiões do mundo, e se fala que é um resumo que Ganide e Jesus fizeram das religiões do mundo, eu acho que essa parte que está aqui deve ser um pouco a verdade. boa. É a verdade. Deve estar mais próxima da verdade. Comentou, é verdade. E Jesus, nos discursos dele, ele falava a palavra, mas ele não criticava, ele não julgava a que não era verdade. Não julgava, é verdade. Tanto que em algum momento desse documento, ele vai falar o seguinte, Jesus vai dizer, todas as religiões são boas. Todas têm coisas que não são boas. Todas têm coisas que talvez não estejam tão certas, todas têm coisas que têm verdade ali, mas todas as religiões são boas. No final, o resultado é bom. Uhum.
Então, a gente está no último tópico desse trechinho aqui. Tem mais uma leitura. Agora que eu comecei, vou terminar. É isso, é o último slide. Sem problema, até mais. A todos os que amam o Senhor, todas as coisas, e a seu próximo como a si próprio, o Deus do céu diz: eu vos resgatarei do túmulo, eu vos redimirei da morte, serei grato para com os vossos filhos, tanto quanto justo. Pois eu não disse das minhas criaturas da terra. Tanto quanto justo. Pois eu não disse das minhas criaturas da terra. Vós sois os filhos de Deus, vós sois os filhos do Deus vivo. Eu não vos amei, e eu não com amor eterno, e eu não vos convoquei para vos tornar semelhante a mim, e para residir para sempre comigo no paraíso? Se ele pergunta. Uhum. Então, ele fez isso. Ele está perguntando, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Por que duvidais? Exatamente. O próximo vai ser o budismo, mas a gente pode continuar, porque já são 9:55, a gente pode continuar, fazer o budismo desde o princípio, não na próxima segunda-feira, porque a próxima segunda-feira é o encontro. Além de ser feriado, tem um encontro lá em Florianópolis. Então, e muita gente vai estar participando. Então, a gente pode fazer na outra segunda-feira. Eu queria comentar, Sueli. Essa próxima seria quando? Olha, a próxima 15. A próxima, 15, depois 22, a próxima é dia 22. 22. Então, a próxima reunião desse grupo será no dia 22. Tá ok. Vou marcar aqui na gente. Boa noite. Para quem não ia falar nada, falou demais. Né? A Yara quer falar. Isso, pode falar. Eu gostaria de compartilhar assim, uma reflexão que eu faço com o que eu ouvi aqui hoje, que é assim, realmente eu acredito que é dentro que a gente vai encontrando as respostas às perguntas que a gente vai fazendo no caminho. Agora, eu também tenho aprendido que para eu poder perceber melhor, eu preciso estar atento, eu preciso me observar, eu preciso estar no silêncio, na quietude, sabendo que esse silêncio é povoado de histórias, de pensamento que eu conto para mim, que eu ouço dentro da minha mente. Então, a gente precisa ir treinando, trazer a atenção não para o que é externo, né? Porque realmente, como a Isabela falou, nós somos encorajados o tempo inteiro, né? Pelo capitalismo e por outras coisas, a ficar com a atenção plena no externo, mas ficar com a atenção ao interno vai pedindo que a gente, pelo menos, pare de falar em algum momento, que a gente entre num estado de silêncio, parando de falar, para que o estado de inquietação, para que o estado de agitação dentro de nós possa ir encontrando também uma quietude, uma serenidade. É igual se a gente jogar uma pedrinha no rio, vai dar aquele movimento, né? Assim, crescente, mas chega uma hora que volta a ficar mais calmo. Então, quando a gente vai limpar uma piscina, a gente deixa decantar, né? Para que vá havendo uma limpeza. Então, cada um de nós vai descobrindo os recursos que tem para se ajudar a ir entrando nesse estado de silêncio, de aquietamento, de quietude, para que a gente possa acordar com a nossa atenção e observação uma escuta, como diz a Isabela, né? Uma voz interna. Olha aí, olha, é uma voz interna que todos nós sabemos, porque a gente escuta. A gente pode não escutar o tempo todo, mas a gente às vezes escuta.
Eu quero sugerir também um filme que eu vi ontem, chama 90 Minutos de Paraíso. Ele é um filme que ensina muito a gente, porque a história é muito impactante e vai trazer essa coisa da fé, vai trazer, inclusive, como que o que é para a gente e que, novamente, como a Isabela falou, né? O que é para você, vem para você. Tem uma passagem nesse filme que um homem, né, contou para outro que ajudou ele num momento difícil. Muito obrigado, ele agradecia a esse homem. Muito obrigado por ter segurado na minha mão no momento em que você chegou e orou por mim, junto comigo, um momento muito difícil da minha vida. Ele falou, olha, mas eu tenho que te falar uma coisa, eu não segurei na sua mão, não. Alguém segurou. Não fui eu. Não fui eu, né? Então, esse filme é daí para mais, vale a pena ser visto. Então, 90 isso. Minutos de De Paraíso? Paraíso, está na Netflix. Legal. É. Muito Sueli, bom, vamos assistir. eu só queria falar uma coisinha. Quando a gente fala assim, amar o próximo como a si mesmo, né? A gente fixa muito no amar o próximo, e a gente esquece do a si mesmo. Uhum. Então, é amar o próximo como a si mesmo, da maneira que você ama a si mesmo, né? Então, esse como, isso quer dizer o quê? Que você deve amar, se amar primeiro, né? Uhum. E depois o próximo. Então, e às vezes a gente só fixa no próximo, mas como é que se ama? Né? E se for possível, ao mesmo tempo. Eu me amo e eu te amo. Eu costumo pensar numa coisa assim, cada um dá aquilo que tem dentro de si, né? Sim. Então, se eu tenho amor dentro de mim, eu vou conseguir dar amor ao próximo, né? Mas eu tenho que ter o amor dentro de mim.